Olá, meu nome é Fausto, sou historiador de formação, trabalho como professor da educação básica em Florianópolis, na rede municipal, e queria convidar vocês para conhecer alguns dos livros que eu tenho aqui em casa. Então, falando um pouquinho no geral, assim, das coisas que eu tenho aqui, né? Eu tenho muito livro bom, na real é essa, eu gastei bastante dinheiro quando eu tinha bolsa de estudo e tal, então é até difícil falar, assim, tem muita coisa legal aqui, embora seja um acervo pequeno, né? Tem essas estantes aqui, tem mais lá em cima, um pouco lá fora também, mas enfim, eu acho que eu tenho que escolher alguma coisa inusitada aqui para mostrar, né? Por exemplo, esse livro aqui de um cara chamado, faleceu recentemente inclusive, Luiz Gonzaga de Souza Lima, bastante desconhecido, suponho eu. Eu acho que ele é da sociologia, esse cara é uma espécie de raízes do Brasil, assim, desconhecidas, né, do Sérgio Buarque de Holanda, um texto de interpretação do país, bem desconhecido. Poxa, tem muita coisa legal realmente. Tem um livro aqui, por exemplo, que durante muito tempo eu quis ter e acabei comprando, que é o Ferdinand Lott, sobre o fim do mundo antigo e o princípio da Idade Média, que são livros caros, né, da edição de 70, né. Eu comprei e está aqui, assim, nunca mexi, né, mas hoje eu tenho ele aqui, se eu quiser ele está aqui. E é um mega clássico de um período fascinante da história, que é essa transição do mundo antigo para a Idade Média. O Dave Harvey, que é um maravilhoso comentarista do Marx, né, tenho que voltar a estudar isso aqui, espetacular. Enfim, tem muita coisa boa. Isso aqui também, ó, o pessoal do cinema, que também eu comprei e meio que ficou aqui, como boa parte dos meus livros, aliás, é assim, né? A gente tem biblioteca para consultar e não para ler tudo, né? Homero Alsina Tevenet, que é um crítico uruguaio muito importante, né? Histórico, escreveu durante décadas, né? Sobre cinema nos jornais uruguaios. Era uma figura importante lá do movimento cineclubista, das cinematecas uruguai. Eu tenho acho que mais algum tomo, né? Tem dois aqui, deve ter eu acho que eu tenho um outro tomo que está por aí. Comprei lá no Uruguai. Enfim, muita coisa legal. Esse dicionário de cinema que eu gosto muito, que é menos conhecido que outros talvez. Enfim, dicionário meio temático. A autobiografia do Chaplin. Ah, meu Deus, o Godard aqui que eu queria ter continuado minha pesquisa sobre a Federação Internacional de Arquivos de Filme em cima desse material do Godard. No final, a coisa não andou. Muitas coisas. Tem buraco negro também, que toda biblioteca tem buraco negro, né? Tem coisa que você não sabe de onde que veio, o que está fazendo aqui, né? Enfim. Também aqui, ó, história do Cahiers do Cinema, que eu também acabei nunca estudando, porque, enfim, interrompi minhas pesquisas sobre cinema, né? Mas, enfim, é muita coisa. Eu vou ficar falando até aqui inteiro. Pegaria esse aqui de Ferdinand Lott, já que eu citei ele, vou colocar na sacola, que eu, enfim, eu gostaria de ler esse livro de cabo a rabo, quem sabe um dia. Meu Deus, aqui esses volumes sobre o Brasil monárquico do Sérgio Buarque também. Se precisar estudar Brasil, está aqui. O Paulo Freire também está aqui, Pedagogia do Oprimido. E deixa eu ver o que mais. Eu tenho muitos livros que eu tenho carinho. Esse do Luiz Gonzaga que eu falei, é difícil escolher, né? Mas eu vou escolher esse do Luiz Gonzaga também, que eu acho que é interessante para pensar a educação no Brasil. E acho que está acabando o espaço já. Deixa eu ver, mais alguma coisa. História e Consciência de Classe, do Lukács. E é isso, que já não cabe mais nada aqui. Tem que sair correndo de casa? É isso. Bom, pessoal, então agora estou com a sacola cheia aqui. Não coube muita coisa, né? Mas não coube muita coisa de volume, mas de história a respeito desses livros. Com certeza tem muita, a gente vai poder conversar um pouquinho agora sobre eles. Então, pessoal, agora é hora de falar um pouquinho dos livros que eu escolhi, né? Tá aqui a minha sacola, né? Então, vamos lá falar um pouquinho de cada um deles. Eu estou até arrependido já de coisa que eu deixei de fora da sacola, mas tudo bem, né? Porque esse primeiro livro aqui, que é o Lukács, né, o Georg Lukács, História e Consciência de Classes, eu escolhi, grande motivo, talvez um dos grandes motivos, é o fato de que o meu orientador durante iniciação científica, mestrado, doutorado, fosse um grande estudioso do Lukács, né? O Carlos Eduardo Jordão Machado, né, mais conhecido como Cadu entre nós, né? Por todo mundo, na verdade, né? Grande e querido Cadu, de quem eu tenho bastante saudade, né? O Cadu já faleceu, né? E ele era um grande estudioso do Lukács, como eu disse, e o próprio título do livro
demonstra a atualidade dele, né? Consciência de classe, né, pessoal? Que é o que está faltando para boa parte da sociedade brasileira, né? Como disse o ministro Fernando Haddad, não existe pobre de direita, existe pobre sem consciência de classe, né? Então, eu coloquei ele aqui na sacola, embora eu tenha fuxicado só o texto, né? Eu gostaria muito de ler um capítulo fundamental aqui, que é a reificação da consciência do proletariado, alguma coisa assim. A reificação e a consciência do proletariado. Eu queria ler um pouco Lukács para tentar entender esse problema da consciência de classe, né? Essa é uma coisa. O livro que eu me arrependi de deixar fora está ali na prateleira, que é o doutorado do Carlos Eduardo, do meu orientador, do Cadu, que é sobre o Lukács, né? Mas tudo bem. Se eu fosse fugir de casa mesmo, eu daria um jeito de levar ele, talvez. Né? Tá. Aí o próximo livro, bem diferente desse aqui, um livro de um professor bastante desconhecido, imagino eu, né? Que é o Luiz Gonzaga de Souza Lima, tem nome de músico, né? Mas era sociólogo, historiador, talvez ele fosse parente do grande Souza Lima, do pianista, do maestro, né? Mas, enfim, esse livro aqui, A Refundação do Brasil, é uma dessas interpretações macro, assim, da realidade brasileira, né? E ele me foi apresentado por um lama tibetano, na verdade é um brasileiro, um ex-professor de física da Universidade do Rio Grande do Sul, que se tornou lama mais de 30 anos atrás, lama tibetano, né, ordenado por um grande mestre tibetano, o Shagdu Tulku Rinpoche, né? O nome desse lama é Lama Padma Santen, né, um grande professor, que além de lama é um físico, né, e era muito amigo do professor Luiz Gonzaga, como ele se referia a ele, né, e também falecido já o professor, infelizmente eu não tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, só por e-mail, né, e uma das coisas que me chamou muita atenção da fala do Lama e do que eu pude ler aqui até hoje, que era uma novidade para mim, essa questão de interpretar a realidade a partir desses paradigmas assim ambientais, ecológicos, né? O Souza Lima, o professor Luiz Gonzaga aqui, ele tem um pouco essa coisa do paradigma biocêntrico, né? Que outros estudiosos consideram assim limitantes, vamos dizer, né? Como aqui o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Paulo Freire Vieira, né? Que tinha uma perspectiva mais ecocêntrica, como ele chamava, né? Mas, de toda forma, a leitura do professor Luiz Gonzaga sobre o Brasil me parece absolutamente fundamental. Se a gente quiser colocar nesses termos de decolonialidade, né? Também o texto se encaixa aí perfeitamente. E creio eu que precisaria ser muito mais conhecido do que é até hoje em dia, né? Enfim, não tenho muito para dizer também, porque eu acabei escolhendo muitos livros aqui que eu gostaria de me aprofundar na leitura, né? Mas são livros que eu considero realmente importantes. Esse tipo de visão panorâmica sobre a realidade brasileira, essas interpretações macrológicas, né? Não sei se existe essa palavra, a partir de um ponto de vista ambiental, é essencial, né? Como seria o caso do Leonardo Boff, que eu também deixei de fora. Podia ter pego o Leonardo Boff ali, mas tudo bem. Poderia ter entrado aqui no lugar do professor Luiz Gonzaga, né? Outro é um grande conhecido nosso, né, que é o Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, que é outro livro fundamental de interpretação do Brasil, né, se a gente quiser, né, a partir do olhar da história da educação, né, e que infelizmente também é extremamente mal conhecido pelos educadores brasileiros, né, extremamente mal conhecido. Né? As pessoas conhecem de nome, né, enfim, e tem outros aí, né, outras criaturas estranhas que andam por aí, né, que falam muitas e muitas bobagens, né, sobre o grande Paulo Freire. Assim, talvez o meu prêmio de consolação, né, é ter vivido na cidade de São Paulo. Eu sou paulistano, né, enquanto o Paulo Freire era secretário de Educação, né, e a querida Luísa Erundina era prefeita, né, uma coisa altamente extraordinária que aconteceu em São Paulo, né, uma mulher nordestina, prefeita de São Paulo pelo PT, e ainda, né, que ainda poderia ser diferente, mas com esse adendo maravilhoso, essa coisa maravilhosa que foi o Paulo Freire secretário de Educação, né. Eu ainda vou conhecer mais sobre essa gestão deles lá. Eu era criança, né, eu confesso que eu não lembrava não lembro do Paulo Freire na época, né, eu lembro da Erundina, isso sim, com certeza. Até meu pai trabalhou em coisas ligadas à prefeitura, mas a Pedagogia do Oprimido, assim, é extremamente urgente. Eu não sei se a gente tem tempo, pessoal, entendeu? Se a biosfera vai aguentar o tranco, né? Mas aqui a gente tem um remédio profundo, né? Para o ecocídio que a gente está assistindo, né? Nas últimas décadas no mundo inteiro, né? E o remédio seria humanismo, né? Seria olhar para o outro, ver as qualidades dos outros,
valorizar essas qualidades, escutá-lo, inseri-lo nos processos, né? Lutar contra a exclusão, contra a discriminação, enfim, contra uma educação que privilegia apenas o topozinho da pirâmide, né? Que é o que a gente tem vigente ainda hoje, né? Outros livros, que na verdade foram dois aqui, que eu peguei, acho que posso mostrar até os dois em conjunto, porque eles se completam, volume 1 e volume 2. São dois volumes da coleção História Geral da Civilização Brasileira, que era organizada nessa época aqui pelo Sérgio Buarque de Holanda, depois passou para a coordenação do Boris Fausto, eu acho que depois da morte do Sérgio Buarque, né? E são dois volumes clássicos. Esses aqui eu realmente fuxiquei pouquíssimo, né? Mas eu tenho noção da importância desses livros para a gente compreender o período do Brasil monárquico, né? Especialmente do Segundo Reinado, mas também do Primeiro Reinado. E esses dois volumes foram escritos pelo Sérgio Buarque, só que são coisas do Sérgio Buarque, né? Então, assim, isso é um tesouro, assim, né? É um tesouro, assim, a ser explorado, né? E quem conhece isso aqui? Especialistas em Brasil monárquico, né? E olhe lá, né? Porque a gente não conhece. E essa galera é tida como cachorro morto, né? Tipo, né? Eu me lembro que eu conheci, não sei se posso alongar a conversa assim, mas eu tive a honra de conhecer, de estar próximo, né? Da Emília Viotti da Costa, grande historiadora brasileira, que foi orientanda do Sérgio Buarque, né? E a Emília, que era amiga do Cadu, né? Do meu orientador na época, se tornaram amigos, né? Eu tive o prazer, como eu disse, de conviver um pouco com eles nessa época. A Emília era tida como cachorra morta, assim, tipo, as marxistas, né? A mulher é um monumento da intelectualidade mundial, entendeu, né? E essas antas, com perdão da palavra, né? Que falam essas bobagens, né? Agora eu não pude me conter no adjetivo, né? Não conhecem uma linha do trabalho da mulher, entendeu? Não tem ideia do que seja o trabalho da mulher e tampouco, penso eu, nós temos ideia do que foi o trabalho do Sérgio Buarque. Por exemplo, nesses dois volumes, né? Em Visões do Paraíso, no próprio Raiz do Brasil, Caminhos e Fronteiras, a obra toda do Sérgio Buarque, de modo geral, ainda que a gente possa tecer críticas, né? Tem aí o Gessé Souza, que é um cara que faz umas críticas a essa intelectualidade paulista, então, ok, façamos as críticas, mas não nos esqueçamos do trabalho dos caras. Vejam o monumento historiográfico que é isso aqui sobre o período monárquico do Brasil, que a gente desconhece. Aqui boa parte da tragédia do Brasil está aqui, uma monarquia escravocrata que perdurou aí por séculos no país, né? Enfim, né? Um monumento da historiografia brasileira. Quem sabe, né? A arte longa, vida breve, né? O Cadu gostava de citar, o meu orientador, citar o Goethe, né? Que tinha essa frase, arte longa, vida breve. A gente não consegue, né? Enfim, a gente tem um fetiche com livros, mas estudar que é bom mesmo, às vezes falta, né? Esse aqui é outro monumento, o Ferdinand Lott, O Fim do Mundo Antigo e o Princípio da Idade Média. É um historiador português, se não me engano, eu acho que ele é português mesmo. E eu tomei contato com esse livro na graduação, historiador francês, olha que falha, né? Ferdinand Lott, a edição é portuguesa, né? Mas o historiador é francês. Eu tomei contato com esse livro na graduação. Eu tive um grande professor de História Medieval, que é o professor Rui de Oliveira de Andrade Filho, né? Queria até saber notícias do Rui, se ele anda por aí ainda. Excepcional professor, e ele trabalhou bastante, as aulas dele eram muito baseadas nesse livro, né? Então, embora eu não conheça profundamente o livro, eu li partes, né, durante as disciplinas de medieval. É uma síntese, é um monumento historiográfico também da capacidade de síntese que nós temos de falar de um período tão vasto, né, de séculos, por mais que seja um catatal o livro, né? Mas é uma obra extremamente abrangente para falar desse período de transição do mundo clássico para a era medieval, né? Então, é um período muito fascinante de esfacelamento de uma sociedade, de um mundo, né? Propriamente, né? De uma constelação, um sistema gigantesco de culturas, enfim, cosmologias, né? Que ruíram, né? Com o fim do Império Romano. E a gente tem uma espécie de vácuo, que não é bem um vácuo, né, mas é um período longo de transição da sociedade do mundo antigo para a sociedade medieval, e todas as lições históricas que a gente pode tirar da análise de um período tão rico como esse, está aqui, ó, está sintetizado nesse livro aqui. Eu demorei para ter esse livro porque eles são caros, né, eles são bem caros,
Mas hoje eu tenho ele aqui, o dia que eu quiser estudar, que eu puder estudar para valer, né, que eu precisar, não precisa recorrer a sites duvidosos na internet, né? Eu tenho o Ferdinando Lotti aqui comigo finalmente, tá, pessoal? Então tem muitos outros aí que eu poderia mostrar, mas o tempo é limitado. Espero que vocês tenham gostado desse leitor meio esquisito que escolhe os livros sem conhecer profundamente, né? Mas é assim mesmo, né? Quando a pessoa chegar assim na sua casa, como já aconteceu, né? Acontecia com o Cadu, ele tinha uma biblioteca enorme. Ah, você leu todos esses livros? Não, né? A gente tem como ferramenta de trabalho. Vamos usando à medida que a gente precisa, né? E eventualmente vai emprestar, mas olha, eu vou falar, sou ciumento pra caramba com meus livros. Eu tenho dificuldade de emprestar. Posso indicar, falar, tá aqui, né? Mas enfim. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Abraço. Tá, dizer então que foi legal participar da experiência aqui na escolha dos livros. Não é fácil, né? Eu sou uma pessoa assim que, talvez por ansiedade um pouco, eu não vou ficar refletindo muito profundamente, né? Tipo escolher pizza, né? Se você não escolhe, você não come. Então é melhor escolher logo para comer, né? Então eu não tomei tanto cuidado assim, até porque eu tenho muitos livros que eu me interesso, 90% deles, né? Os buracos negros nas bibliotecas existem, mas eles deveriam ser pequenos, né? O meu é pequeno, razoavelmente, né? Aqueles livros que eu disse que você não sabe como é que vai parar ali, o que está fazendo ali, né? Então, foi um prazer falar desses livros aqui, poderia ter falado de muitos outros, né? Mas, como eu disse, embora eles sejam livros, sim, muito importantes para mim, haveriam muitos outros, né? Eu lembrei de alguns falando aqui já, mas teriam muitos outros, só aqui dos meus, né? E com relação à importância da leitura, né? Eu vou dizer assim, que eu sou uma pessoa eu não sei se eu tenho algum tipo de déficit de atenção, alguma coisa desse tipo, né? Que às vezes a experiência da leitura para mim é muito difícil por causa de atenção, né? Eventualmente eu me concentro, o que poderia ser uma espécie de hiperfoco, né? Que está na moda falar essas coisas, eu tenho que ir atrás para saber do que eu estou falando, né? Mas assim, de toda forma, eu não sou um leitor assim muito voraz, entendeu? Nunca fui, né? Eu sou um leitor vagabundo de literatura, como eu costumo dizer, embora eu tenha os livros importantes de literatura que eu tenha lido tenham transformado a minha vida, né? Profundamente, assim, né? Eu não sou mais o mesmo depois de ler, sei lá, Ilusões Perdidas do Balzac ou Vermelho e Negro do Stendhal, coisas assim, né? E o mesmo eu digo com relação a textos mais técnicos, assim, né? Historiográficos, coisas assim. E essa mudança de chave aconteceu para mim na universidade, né? Eu não planejava ir fazer um curso de História, digamos assim, né? E o curso de História é um curso de leitura, e embora eu tenha sido um estudante vadio na educação básica, né? Na universidade eu virei um tipo de CDF, assim, né? Que lia tudo que me passava, né? Até me arrependo um pouco, porque eu devia ter lido outras coisas, né? Mas eu lia tudo e eu adquiri, sim, um gosto por ler, de verdade, né? Profissionalmente até, né? Enfim, trabalho como professor e tal. Mas gostaria de poder me dedicar mais à leitura, é isso que eu estou querendo dizer, né? Porque eu percebi o gigantesco benefício e transformação que ela traz para as nossas vidas, né? Imagina, só se eu tivesse a ousadia, digamos assim, né, de ler um livro desse de cabo a rabo, estudar ele para valer, a minha vida seria profundamente transformada, né? Só que esse mundo contemporâneo que a gente vive, né, dessa aceleração constante, desenfreada, que a gente não entende, né? Que, como disse a Maria Rita Kell, essa aceleração é a aceleração relativa à acumulação do capital, e a gente não percebe porque não é a gente que está acumulando, né? A gente fica enriquecendo os outros aí. Eu digo que esses dias eu ganhei uma camiseta da música das Aranha, né? Aqui da minha companheira, que sou vagabundo, eu confesso. Eu podia ter posto essa camiseta aqui, né? Mas ela tá, acho que vai lavar. Sou vagabundo, eu confesso, entendeu? Porque eu me recuso a trabalhar para enriquecer milionário. Tá entendendo? Então, mas de toda forma, é o mundo que a gente vive e sem querer dar desculpinha demais para si mesmo, né, torna um pouco mais difícil a gente se dedicar a uma leitura dessa extensão, se eu não for um especialista, um medievalista no caso, né? Mas assim, para encerrar, embora eu seja um leitor meio vagabundo, né, eu tenho consciência hoje do potencial gigantesco de transformação que a leitura nos traz, então não tem como não recomendar, né? Mas não esqueçam dos filmes, não esqueçam das músicas também, das artes plásticas, né? Elas também são muito transformadoras, beleza? Dentre outras coisas. Valeu, pessoal.